agradecer novamente ao convite, né? Um grande prazer estar aqui nesse evento, ainda mais como o Felipe, que é um amigo, né? Foi importante na minha formação. Ironicamente, eu ia falar dele, mesmo ele não estando aqui. Alguns pontos também, inclusive, que ele comentou, eu também vou comentar, então eu vou aproveitar para dar uma segunda visão, às vezes, de pontos muito similares, né? Bom, pessoal, aqui estão meus contatos, quem tiver interesse, né? Eu vou falar bem sobre essas questões de importância de um GitHub e a importância de um LinkedIn, como o Felipe comentou. Mas, enfim, tá? Quem quiser falar comigo, estou à disposição. Bom, a apresentação é basicamente minha história, né? Falar um pouco sobre um processo de descoberta. Então, eu vou falar sobre, obviamente, minha história e como eu fui moldando meu caminho para chegar na carreira que eu estou traçando agora, né? E, claro, isso envolve as lições que eu aprendi desde a minha graduação, desde 2010. Então, aí, 12 anos mais ou menos, de uma descoberta profissional. Eu digo isso porque eu fui para caminhos que eu nunca imaginei que eu chegaria, né? E é bem interessante, de certo modo. E também, claro, falar como é que é a rotina no exterior, porque eu acho que isso é o ponto-chave desse evento. Mas não necessariamente tentar passar para vocês uma ideia de como que a gente pode incorporar um mindset que o pessoal usa no exterior, já estando aqui no Brasil. Porque esse mindset ele é fundamental para você se encaixar. Ele é talvez até mais importante do que, às vezes, o conhecimento técnico. E, claro, né, falar um pouco sobre o futuro. De modo geral, eu inspirei aqui no Dallagnol, obviamente, né? Eu vou falar um pouco de algumas pautas, né, todas voltadas para a minha história. Vai ter um pouco aí de papo coaching, meio chato, mas eu acho que isso é fundamental. E, claro, vocês vão ver um monte de referências, porque eu adoro fazer referências de filmes. Esse slide aqui, pessoal, assim como o do Felipe, que ele apresentou a história dele, é um slide que eu acho que todo mundo tem que fazer, já deixar pronto. Esse slide, por exemplo, eu tive que fazer para uma entrevista de emprego numa empresa nos Estados Unidos, e eu acabei vendo que isso é uma tendência. É uma tendência não só nas empresas, mas também nas universidades, né? E a gente, pelo menos no Brasil, a gente tem dificuldade de falar de si mesmo. Pelo menos eu tinha dificuldade de falar de mim mesmo, né? E eu também ouvi de muitos colegas de faculdade, assim, coisas como ficar falando de si mesmo é autopromoção, isso é errado. Ai, nossa, é exibimento, sabe? Não, não é. Não é. Ninguém vê assim, ninguém vê dessa forma no exterior. Talvez só dentro do Brasil, o pessoal não se atentou para a importância disso. E no cenário de pandemia, isso se agravou muito mais, porque as pessoas não se conversavam pessoalmente mais. Elas não tinham tempo de sentar, às vezes, tomar uma cerveja junto depois de um evento, ou de tomar um cafezinho no coffee break. Então, assim, ficou fundamental esse tipo de coisa. E eu acabei vendo até em palestras técnicas pessoas fazendo isso, colocando esse slide, né? Um pouquinho sobre mim mesmo, ou a minha trajetória, ou minha carreira. Então, isso é fundamental. Estudem isso. O meu não é dos melhores, é um jogo aí de imagens que eu tento representar da minha história, né? Eu nasci em Goiás, né? Nasci e cresci em Goiás. Eu nunca quis ser agrônomo, nem sabia o que era agronomia, nem sabia o que era trabalhar com o campo. Sempre quis ser jornalista, depois quis ser desenhista, porque eu sempre gostei muito de desenhar. Depois eu quis ser escritor de livros, muito aleatório. E aí eu tive interesse em trabalhar com economia. Então, a minha ideia louca era fazer uma faculdade de economia e de história ao mesmo tempo. E nesse processo louco eu fui fazer um cursinho, porque eu entrei na faculdade de história, mas não gostei muito, saí. Então eu fui fazer um cursinho, porque eu tive um ensino médio bem ruim, assim, em termos de... Eu estudei em escola pública e vocês sabem quem estudou em escola pública. E aí no cursinho eu descobri que era agronomia e fiquei fascinado, porque eu sempre gostei muito de mapas. Geografia, acho que era a matéria que eu mais gostava na escola. E a minha ideia era entrar na agronomia para trabalhar com essa parte de sensoriamento remoto. Eu achei muito legal. Estava começando a ter essa palavra de agricultura de precisão, de drones, então eu fiquei fascinado com isso. Entrei na faculdade já louco para trabalhar com essa parte, né? Então, fiz um estágio em mecanização, depois fui entrando em diferentes estágios que eu vou comentar com vocês mais para frente, né? Morei em São Paulo também, da parte do meu doutorado, né? Assim como eu tenho família em São Paulo também. Já morei no México, vou falar mais sobre isso depois também.
fiz um estágio, né, na verdade, no CIMIT, durante a pandemia, e foi uma coisa bem terrível, assim, porque eu brinco assim às vezes, mas eu acho que eu fui um dos primeiros brasileiros a pegar Covid. Foi assim, na semana que deu o boom da pandemia, eu fiquei doente, cheguei no México e vários colegas estavam com febre que conversavam comigo, então assim, eu quase causei uma tragédia lá, sem querer, né? A gente não sabia na época, né? Graças a Deus, tudo bem, né? E aí, durante a pandemia, logo o CIMIT fechou, porque tava aquela crise global, ninguém sabia como é que as coisas iam acontecer. O CIMIT fechou e mandou todo mundo embora. E eu falei, como é que eu vou fazer para voltar? Porque eu vim com meu dinheiro, eu queria fazer um estágio internacional, eu vendi várias coisas, pedi dinheiro emprestado, foi uma loucura para conseguir pagar as passagens aéreas. Eu usei taxa de bancada, foi uma coisa muito doida. E como é que eu ia voltar? E aí, ainda bem que as coisas se arranjaram. O pessoal foi muito solícito comigo, me abrigou dentro do CIMIT, então eu morei dentro do CIMIT. Eu também brinco que eu. Não sei se você se lembra daquele filme dos anos 90, do menino fica preso no shopping, sozinho, passa a noite brincando dentro do shopping. Foi mais ou menos assim comigo. Eu fiquei sozinho no CIMIT. Na verdade, tinham 3 pessoas além de mim no CIMIT. E era isso, minha vida, né? Então, que era para ser uma situação bem difícil, acabou me favorecendo de certo modo, porque isso estreitou laços com as pessoas do CIMIT. Eu tive tempo para trabalhar sozinho, porque eu sou uma pessoa que me dou bem, às vezes em silêncio, mas eu sou mais introspectivo, né? Como eu vou comentar aqui agora. Inclusive, o próprio Felipe falou do teste de personalidade, eu recomendo, porque isso é também outra coisa que eu vejo o pessoal falando bastante. E a minha deu essa aqui, que é mediador assertivo, que é uma pessoa mais introspectiva tal. Que, inclusive, é a personalidade do Bilbo, né? Do Hobbit, né? E hoje em dia eu me vejo muito como o Bilbo, né? Porque o Bilbo é aquela pessoa, aquele personagem que nunca quis sair de casa. Eu sempre fui assim, sempre quis morar perto da minha família, morar perto dos meus amigos, porque são valores que eu prezo muito mais, eu prezava muito mais, eu prezo ainda, claro, muito mais do que a profissão, claro. Mas quando eu saí de casa, eu percebi que ali não era meu lugar. Então, hoje eu vejo que, mesmo com a distância física, eu ainda estou sempre presente, né? Eu agora, por exemplo, estou viajando aqui, eu estou em Goiás, visitando minha mãe. Então, eu saí de uma bolha mental que eu tinha, de que eu necessariamente deveria estar ali do lado das pessoas. E saí pelo mundo, assim como o Bilbo no Hobbit, e não me vi mais naquele lugar. Hoje em dia eu volto para cá, não me sinto mais em casa, de certo modo, mas ao mesmo tempo me sinto em casa em qualquer lugar. Então, é uma coisa que a gente desenvolve, né? Minha família é muito pequena, justamente talvez por isso que eu desenvolvi isso. Eu sempre cuidei da minha mãe e da minha avó. Meu pai faleceu quando eu era criança, então, enfim. E eu também formei minha própria família muito cedo. Eu fui pai durante meu mestrado, casei e fui pai durante meu mestrado, e contei aí com o apoio da minha esposa para fazer uma loucura que era sair de Goiás. Nunca tínhamos saído de Goiás para cursar doutorado. Na primeira vez que eu tentei fazer a prova, eu não passei, porque eu não tinha tempo para estudar, eu estava trabalhando, eu tive que... Meu filho nasceu, eu estava acabando o mestrado, tive que dar aula numa universidade privada aqui da cidade. Na época eu tinha conseguido uma proposta para trabalhar numa empresa, mas era no interior de Goiás. E eu percebi que se eu fosse para essa empresa, talvez eu nunca mais conseguisse voltar para a academia, por causa da vida muito ativa, né? Então eu resolvi fazer esse sacrifício, trabalhar recebendo bem menos, mas estudando bastante. Foi uma coisa muito doida, porque na entrevista que eu fiz na prova da Exalc, eu não passei, mas o pessoal da entrevista perguntou para mim: qual é o seu plano caso você não passe, né? Porque geralmente as pessoas, quando fazem prova de doutorado, fazem 20 lugares diferentes, sendo que passar vai, né? E eu fiz só na Exalc. E eu falei, não, se eu não passar, eu vou vir aqui de novo ano que vem e vou fazer a prova de novo. E aí eu fui e passei. Nós nos mudamos, tal. Mas assim, durante a UFG, a gente começou a organizar alguns eventos lá entre nós, os estudantes, né? E eu lembro que eu fui num evento em Lavras e eu vi o GEM, né? E eu fiquei fascinado pelo fato de ter um grupo de estudos que se agrupa, que interage com empresas, interage com pesquisadores. E eu vi depois também que Viçosa tinha um também na época, né? E aí a gente começou a organizar. Eu não sabia de outros cursos. Na verdade, eu acho que não haviam outros grupos. Ou se haviam, eles não tinham essa projeção nacional como tem hoje. Nós sentamos e era um pessoal muito diverso, porque o programa de pós da UFG ele envolvia pessoas da biologia, da biotecnologia, de vários campos, né? E para criar esse grupo, que é o Núcleo de Estudos em Genética e Melhoramento, né? EUGEN, foi em homenagem à cagaita, que é uma espécie nativa do Cerrado, a Eugênia desintegra. O pessoal fez uma brincadeira com o nome.
E assim como eu fui uma das pessoas que idealizou o grupo, junto com outros colegas, como a Ana Letícia, como o Reuter, como a Ivone, que hoje trabalha nos Estados Unidos, e outras pessoas mais, eu fui eleito o primeiro coordenador do grupo. E essa experiência me fez sair de uma segunda bolha, que é falar com pessoas que eu não conheço. Porque eu me vi na posição de ter que ser cara de pau. Então eu comecei a ir em eventos para puxar a pessoa. Vem cá, tudo bem, prazer, meu nome é Germano, eu trabalho lá na UFG, blá blá blá, eu sou estudante da UFG, para trazer palestrantes para o grupo de estudos, né? Conheci várias pessoas, e uma dessas pessoas, ela não deu palestra, mas ela me deu um conselho que mudou minha vida. Falou assim para mim: você tem LinkedIn? Aí eu falei: não. Então você vai chegar em casa agora, vai fazer um LinkedIn todo em inglês e vai começar a adicionar gente que você nem conhece. Aí eu falei: mas isso é estranho. Não, não. Não se preocupe. Vai adicionando, vai fazendo networking, vai postando coisas, né? E eu fiz e a longo prazo deu muito resultado. Tem alguns hobbies meio bobos, eu gosto de comida, eu gosto de ver corrida de carro, de pintar, mapas, ver filmes e tal. Então, ou seja, resumo desse slide, né? Estou falando um pouco da minha vida, um pouco dos meus interesses e um pouco das coisas que às vezes foram impactantes na minha vida, como o grupo de estudos, e mais recentemente os prêmios que eu fui indicado, né? Eu fui indicado para mais de prêmios desses, feliz, graças a Deus. Mas esses dois prêmios aqui foram cruciais na minha vida, foram os prêmios que abriram portas para mim para vir para o exterior. Bom, outra coisa que é muito requisitada nos processos seletivos internacionais e no exterior é você colocar uma linha estrutural explicando como que você construiu a sua carreira. E como eu trabalhei com milho no doutorado, eu achei, e com fisiologia também, de certo modo, eu achei engraçado fazer uma brincadeira falando que minha jornada profissional é como se fosse uma planta de milho, né? E que as minhas raízes começaram na estatística, que foi onde quando eu entrei na faculdade, eu criei paixão por estatística, quando eu descobri que a gente poderia controlar experimentos, fazer análises, modelar fenômenos. E aí eu fui fazer estágio na meteorologia agrícola e na física dos solos, estágio voluntário na época, porque eu não tinha bolsa, eu sempre fui uma pessoa azarada, nunca me deram bolsa para nada, nunca me deram ajuda para nada. Fazendo estágio voluntário, e aí eu fui aprendendo sobre modelagem, e eu achei bem legal essa ideia de você tentar pegar modelos matemáticos para explicar como é que o ambiente rege o crescimento das plantas. Isso formou minha base para a gente hoje em dia trabalhar com envirotype, né? Na época essa palavra não existia, né? Eu estava em modelagem ambiental. E eu também fiz um estágio que foi crucial na Embrapa. Esse sim eu consegui bolsa. E foi também um estágio assim, né? Eu fiquei esperando pessoas me indicarem, vou te indicar para pessoa tal, para pessoa tal, para pessoa tal. E nessa época eu mandei e-mail para o pesquisador, para o Alexandre Braga, eu falei: olha, eu quero fazer estágio, como é que eu faço para fazer estágio? Então, é uma dica que eu dou para vocês, assim, não esperem pessoas indicarem vocês. Já entrem em contato, façam amizade, porque isso faz as coisas andarem mais rápido. E aí ele virou um mentor e um grande amigo, que me deu vários conselhos, me ensinou modelos de crescimento, fisiologia, e como usar isso no melhoramento. E aí a gente projetou umas ideias para trabalhar com isso num mestrado em fitotecnia. Mas eu perdi a inscrição do mestrado. Eu, por motivos pessoais, familiares, eu perdi a inscrição. E aí um amigo me aconselhou: cara, você gosta de modelagem, você gosta de estatística, você gosta de números. Eu sempre fui mal na escola nisso, mas eu aprendi a gostar. E, cara, no melhoramento de plantas tem uma área que chama genética quantitativa, que mexe com modelagem, eu acho que você vai gostar. E eu conversei com os professores, aí eu mudei de área, fui para um mundo totalmente novo para mim, eu não sabia nada de melhoramento. Aprendi durante o mestrado e foi incrível, assim, foi incrível. Pude conviver com os programas de arroz da Embrapa, e a Embrapa Arroz e Feijão tem muita conexão com o CIAT, com o CIRAD, então eu sempre convivi com pessoas do mundo todo. Foi incrível para mim. E aí um dia, o meu orientador, ele falou para mim assim, ó, me chamaram para um curso lá na Exalc e eu não posso ir. Você quer ir no meu lugar? Era um curso de ASRAMON, aquele software. Falei: Pierre, não, já que você entende mais dessas coisas de melhoramento, de quantitativa, vai lá, aprende, depois volta, né? E nesse curso foi sediado pelo professor Roberto Freixo Neto. E eu conheci ele pessoalmente, conheci o Felipe na época, né? Ele tinha acabado de entrar no doutorado dele. E aí eu falei: pô, eu quero fazer doutorado com esse cara parece legal. E aí foi assim que eu comecei a procurar o Roberto, nós pensamos num projeto juntos. Eu trouxe a minha história de modelagem ambiental para fazer uma proposta e nós pensamos juntos em alguns projetos.
Pensamos num projeto legal, que não deu certo por problemas técnicos, tivemos que reformular. Então, essa reformulação, na verdade, gerou o pacote e gerou todo o nosso trabalho. Então, foi, como eu brinco às vezes, eu caí para cima, sabe? Uma coisa ruim aconteceu para melhor. E também eu fui para o CIMIT, né? Fiz meu doutorado junto com o Cross, e depois, graças ao LinkedIn, como eu vou comentar mais para frente, eu conheci esses dois caras, que é o Edward Butler e o Mark Cooper, que eu já conhecia de nome, mas eu conheci eles no LinkedIn, conversando com eles, e consegui, com o Butler, meu pós-doc, e depois com o Cooper, o meu, entre aspas, segundo pós-doc. Eu trabalho como se fosse um associado. Mas uma coisa que eu chamo a atenção com vocês é, como eu tenho um filho pequeno, eu fiquei um pouco assustado com a questão da bolsa e questão de como é que eu vou conseguir sobreviver com uma bolsa dessa, né? Eu precisava fazer alguma coisa. Então eu comecei a dar consultorias para algumas empresas. E essas consultorias, eu tive que, literalmente, ir atrás das pessoas, né? E isso me ajudou a conhecer gente, fazer contatos. E ouvir o feedback da indústria me ajudou a moldar a minha tese. Porque eu perguntava o que era útil para eles, e eles me diziam, né? E isso me ajudou muito, o que me propiciou conseguir essa posição no CDR, que na verdade também é consultor temporário de Envirotype. Então, segunda lição que eu devo passar para vocês aqui é: não tenham medo de falar com as pessoas, vão atrás. E talvez quem não tem criança pequena, quem não passou sufoco na vida, entre aspas, né? Talvez não tenha esse desespero que eu tive de tentar ir atrás das coisas. Mas tentem imaginar que o seu tempo é limitado, você precisa fazer o máximo possível com o seu tempo. E cada mínima oportunidade é uma grande oportunidade de você fazer alguma diferença, sabe? Então não percam a oportunidade de falar com pessoas, de conhecer pessoas, de fazer contatos, ajudar pessoas também, obviamente gratuitamente, como o Felipe falou, é muito importante. Enfim, não vou alongar mais do que isso. De forma geral, essas são minhas hipóteses que eu trabalho, tudo envolvendo sempre esse triângulo, que é genômica, envirômica e fenômica. Inclusive, nós pensamos nesse nome triângulo, e aparentemente o pessoal gostou do artigo que nós publicamos, porque na verdade a ideia é justamente a gente usar o dado ambiental, que é uma caracterização ampla do ambiente, que vai ajudar a entender a fisiologia do cultivo, que por sua vez é dependente da genética e das condições ambientais, né? E a fenômica, ela vem como uma ferramenta complementar, que você pode ser utilizado de várias formas, né? Não vou entrar em muitos detalhes técnicos aqui, porque não é muito propósito. Mas a ideia foi tentar visualizar que, se a gente tem pipelines para organizar a fenômica, que estão sendo cada vez mais refinadas, e nós temos pipelines para genômica, que é a questão de bioinformática, não haviam pipelines para processar os dados ambientais e organizá-los de uma forma coerente. Então eu vi esse nicho, e como eu tinha essa história de trabalhar com dado ambiental, eu resolvi trabalhar com isso. E agregou valor. Mas, principalmente, a minha ideia não era necessariamente vir falando assim, isso aqui é melhor do que isso, como muitas pessoas fazem, né, na ciência. Eu percebi que a forma mais soft, mais doce, seria tentar vender a minha ideia abraçando com as ideias que já existiam, sabe? E depois eu percebi que essa é uma filosofia de pensamento de outros pesquisadores do exterior, sempre tentar, quando você inova com alguma coisa, você não vem para destruir, você vem para poder agregar. Então você pensa, o que eu posso fazer para otimizar algum processo? Eu não quero destruir o que já foi feito, eu quero melhorar o que já foi feito, agregando conhecimento. Então, foi nessa filosofia de trabalho que eu fui desenvolvendo meus trabalhos, que foi saindo organicamente alguns artigos, que acabou abrindo algumas portas. A Cornell University, para ser sincero para vocês, eu nunca tinha ouvido falar dessa universidade, porque, como eu falei, eu vivia numa bolha. Foi ouvir falar muito recentemente, eu descobri que é uma universidade incrível, que ela está aí por detrás dos bastidores de vários outros centros de pesquisa. Grandes pesquisadores dos Estados Unidos, se não estudaram lá, foram orientados por pessoas que estudaram lá, então eu fiquei honrado quando eu descobri isso. Não recentemente, mas assim, alguns anos para cá eu descobri isso, né? E eu me lembro que, quando eu entrei no doutorado, eu fiz uma brincadeira. Eu quero fazer um pós-doc em Cornell. Na minha entrevista de doutorado, inclusive, perguntaram se eu queria fazer sanduíche. Eu, sem querer, falei, não, eu quero fazer meu pós-doc em Cornell. E aí brincaram comigo. Você já está pensando no pós-doc? Parece que eu tenho assim a boca santa. O que eu falei aconteceu, né? Acabou acontecendo sem querer, quase, né? Por causa de contatos que eu fui fazendo. Esse pós-doc em Cornell. Universidade muito antiga, ela faz parte da Ivy League. Ivy League é uma rede de universidades americanas que inclui Harvard, entre outras, a Brown State, a Brown,
a Penn State. São universidades alto padrão nos Estados Unidos, né? Ela tem várias pessoas de grande renome que passaram lá, mas das pessoas que passaram lá, tem duas, assim, tem três que eu tenho, assim, me sinto inspirado por elas, né? Primeira, lógico, é a Barbara McIntosh, né, que desenvolveu, estudou a questão da lâminas transponíveis e ganhou o Nobel com isso, sobre mira, ela estudou lá. Norman Borlaug, que foi uma pessoa que revolucionou a agricultura, inclusive tem uma estátua dele no CIMIT, eu vou mostrar daqui a pouco. E a pessoa que eu acho mais incrível, que foi a quem me inspirou a ser cientista, que é o Carl Sagan. Inclusive, ele está enterrado perto da universidade, o túmulo dele está lá. Um grande astrofísico, né? Mas tem uma quarta pessoa, que é um físico também, que é o Richard Feynman, que é um cara que a ideia dele era o seguinte: ensinar coisas complexas de física de uma forma simples, que seja popular para as pessoas entenderem. E eu acho que você incorporar essa ideia de tentar simplificar as coisas para as pessoas ao máximo, sem perder conteúdo, é a forma mais democrática de você ensinar coisas e fazer as pessoas mudarem a visão delas sobre algum fenômeno que você acha que elas estão equivocadas, ou que você conseguiu ver um novo campo e você quer contribuir com isso, né? Da mesma forma, ao ser didático, às vezes você consegue aprender, ao tentar ensinar alguma coisa de forma didática, você, sem querer, cria uma nova rede na sua cabeça que te ensina, às vezes, alguma coisa sem querer, sabe? Eu já tive vários momentos, assim, de iluminados, tentando explicar, por exemplo, distribuições estatísticas para algumas pessoas, e eu fui explicar da forma mais simples possível, e eu aprendi uma coisa que eu não sabia, sabe? Então, outra coisa que eu passo para vocês é o seguinte: esse recado, essa herança do Richard Feynman, que é: tentem sempre explicar as coisas de forma simples para as pessoas. Imagina explicar a sua tese de doutorado para sua avó, de uma forma simples, que ela entenda. Então, mais ou menos assim. Esse é o prédio que eu trabalho, ele é o Biotechnology Building. Ele não faz parte da Escola de Agricultura, ele é um prédio separado. Então, assim, a maioria do pessoal da agricultura está num prédio e eu estou nesse prédio separado. E nesse prédio está o laboratório de Maze Genetics, que na verdade é o Butler Lab, liderado pelo Ed Butler. Mas, assim, ele é o pesquisador da USDA, que é a Embrapa dos Estados Unidos, está vinculado a Cornell. Mas as pessoas que são responsáveis pelo laboratório de fato são a Sarah Miller e a Cynthia Romay, que desenvolvem as pesquisas, né, e organizam o laboratório. E esse laboratório, ele é um exército. Então, assim, foi uma coisa surpreendente para mim trabalhar num ambiente que é quase um exército, porque tem 4 programadores de software, que são programadores mesmo, dedicados a isso. Tem 6 pós-docs de diferentes lugares do mundo, com visões de vida e com experiências profissionais completamente distintas. Às vezes até a gente não se entende, às vezes, tem que sentar e conversar, porque é muito distinto. Tem vários alunos brilhantes de doutorado, que são pessoas incríveis. Tem alunos de graduação. Então, assim, é um exército enorme. E num ambiente como esse, você imagina como é que você vai organizar uma reunião, organizar um projeto, ter uma linearidade de pensamento. Então, assim, foi uma lição que eu aprendi. A gente tem que tentar ser objetivo nas nossas reuniões, ser o mais rápido possível e falar sempre a mensagem-chave, porque quando a gente trabalha com pessoas muito distintas, que é um ambiente no exterior, geralmente, pessoas de países diferentes, formações diferentes, nós temos que tentar ser mais objetivos possível, né? Então, eu recomendo que você entre no site, tem bastante coisa legal lá. Meu trabalho atual no laboratório é uma coisa que eu nunca pensei que eu ia trabalhar, que é filogenia. Mas eu não faço a filogenia de fato. A minha ideia é vir com o meu background de dado ambiental, de novo, né, trazendo essa história, que eu vou tentar ajudar o pessoal a minerar alelos que expliquem a adaptação da tribo Andropogone, que são os capins que a gente vê por aí, né? Inclusive tem vários acessos aqui do sul do Brasil, né? Então o pessoal do laboratório, que é biotecnologista, fez toda a coleta do DNA, estão trabalhando às vezes com RNA também, estão trabalhando às vezes com alguns com proteômica. Tem todo o pessoal de wet lab lá, de bancada, trabalhando com essas coletas e processamentos. Tem um pessoal que trabalha com a bioinformática, processando esses dados. E, claro, em conexão com outras instituições, porque ninguém faz nada sozinho. Mesmo um laboratório grande como esse, ele depende de parcerias, né? Então, é mais uma coisa que eu vejo que lá tem nos Estados Unidos, aqui não tem no Brasil, que é universidades se ajudarem. Parece que o pessoal, muitas vezes aqui no Brasil, tenta competir entre si, ao invés de se ajudar. E lá não, lá o pessoal se ajuda muito. Eles têm projetos em comum, canais em comum que se ajudam, né? Porque
A ciência moderna de alto padrão, ela é sempre colaborativa, sempre. E aí, nesse processo, nesse âmbito colaborativo, eu fui convidado para fazer parte desse núcleo de estudos que envolve pesquisadores, principalmente do Sudoeste Asiático e da Oceania, liderado pelo pessoal de Queensland. Então, assim, nesse grupo, o Mark Cooper foi um cara assim que, sem eu conhecer ele pessoalmente, ele mudou minha vida pelos artigos dele, porque ele é um cara que era exatamente o que eu fazia. Ele trabalhava com modelo de crescimento, com modelagem ambiental, mas era melhorista. E eu fiquei fascinado por isso, eu sempre quis seguir o caminho dele, e eu conheci ele pessoalmente, e hoje em dia ele é meu orientador também, né? Então é uma coisa incrível, assim, você encontrar uma pessoa que você é quase fã dela, né? E aí ele me convidou para ser parte dessa parte de modelagem desse grupo, né? Então é um grupo bem distinto. Não começamos ainda nossos projetos, estamos ainda conversando e fazendo alguns rascunhos. Tem um link aqui também, entrem lá que é bem legal. Bom, o CIMMYT. Esse aqui é a estátua do Norman Borlaug na porta do CIMMYT. Essa é uma foto que eu tirei num dia que eu estava correndo sozinho lá no CIMMYT. Por causa da pandemia, eles removeram as bandeiras de todos os países, né? Mas aqui é um lugar que parece um outro mundo dentro do México. É um lugar totalmente interdisciplinar, com pessoas do mundo todo, e são muito abertos, muito acessíveis. Por exemplo, eu não tinha conseguido uma bolsa de Ciências Sem Fronteiras, porque por vários problemas burocráticos, então eu propus para o meu orientador, vamos falar com o Crossa se eu posso ficar com ele lá. E eu dou um jeito de pagar minha passagem, né? E foi uma loucura, tivemos que mudar de Piracicaba, minha esposa e meu filho ficaram no Brasil, e eu fui para ficar um tempinho lá no México, e acabei ficando preso lá por causa da pandemia. Então, não quero detalhes dessa história, mas como fechou os aeroportos, eu tive que ficar morando lá, né? E esse é um lugar que eu acho, não só o CIMMYT, mas os demais centros, do IRRI, o CIAT, todos os outros que fazem parte do CDR, que é uma rede de centros globais, eles são muito abertos e muito democráticos. Então, assim, se você trabalha com uma cultura que tem um centro desse, entre em contato com o pesquisador, manda um e-mail, conversa, você pode conseguir um estágio lá, e isso ser uma porta para você ir para o exterior trabalhar. Agora começa a parte coaching chata da apresentação. Uma coisa que eu percebi durante a minha vida, né? As pessoas geralmente elas planejam na cabeça delas toda uma história tal, dependendo do seu background, de onde você veio. Por exemplo, eu não tenho muita preocupação, eu quero, sei lá, posso ficar anos fazendo pós-doc no exterior, para mim tá tudo bem ficar até 45 anos fazendo pós-doc no exterior, esperando uma vaga de professor no Brasil. Esse é um foco de uma pessoa. Às vezes, por exemplo, como eu tenho criança pequena, eu não estou disposto a ficar muitos anos como um pós-doc. Então, qual vai ser o meu próximo passo? Então, tipo, olhe para dentro de você e fale, a minha realidade, o que eu posso fazer com a minha realidade, sem olhar para outras pessoas, olhe para a sua realidade. Porque uma coisa que na academia acontece muito é pessoas que são, às vezes, medíocres, tentam competir, ter invejinha, querer nivelar um com o outro. Eu fui para tal universidade, você não foi. Ou, eu consegui bolsa tal. Então, assim, esquece as pessoas, foca sempre em si mesmo, no que você pode fazer com o que você tem. Gente, desculpa o barulho que começou um caos aqui na rua. Não sei se vocês estão ouvindo aí. Uma coisa também que é bem frustrante isso eu espero que esteja mudando, né, no Brasil, pessoas, por exemplo, eu tenho um doutorado, mas às vezes tem um aluno de mestrado que é brilhante, e aí o cara tem doutorado, e aí ele, sei lá, ignora o conhecimento dessa pessoa. Então, assim, ignorem títulos, sempre, sabe? A coisa que eu aprendi é essa, ignorem títulos. Aprenda com todos, desde a pessoa da graduação até o pós-doutor mais incrível do seu laboratório. Seja humilde. E eu vejo que essa é a postura de todos os grandes PIs, que é a sigla para Principal Investigator, que é a pessoa que lidera o laboratório. Todo grande PI, a base dele é a humildade. Ele aprende com todo mundo, com todo mundo. Eu já ouvi o Ed Butler falar para um aluno de doutorado assim, nossa, você me ensinou uma coisa incrível, ou você sabe mais do que eu nisso. E ele é um cara incrível, famoso internacionalmente, e ele não tem vergonha alguma de falar isso. Então, assim, percam a vergonha de reconhecer suas limitações e busquem melhorá-las. Acho que essa é a principal lição. Ignorem
Tal fulano veio da universidade tal, que é incrível. Ciclano foi orientado pelo grande não sei o quê. Isso não importa. Foque na sua história e dê o melhor de si. E, claro, mesmo se você fizer tudo direitinho, a vida não depende só de você. Tem fatores externos que vão influenciar a sua vida. Num dia você é um general aí, poderoso, famoso, com toda a glória, no outro você é um escravo. Mas nessas condições você tem que estar aí, saber fazer os networking, saber conhecer as pessoas certas, se associar com as pessoas que vão te dar progresso, que vão te orientar de forma coerente. E isso é tanto na sua vida agora, no Brasil, quanto no exterior. Isso não muda, isso é uma constante da humanidade. Saber fazer boas relações com as pessoas corretas. Não desperdiçar tempo em relações triviais, que, na verdade, quando eu falo triviais, são as pessoas mesquinhas, pessoas que não têm uma visão de futuro, que vão, às vezes, atrasar você, né? Isso é meio duro de falar, mas eu acho que é uma coisa assim que eu gostaria de ter ouvido há muito tempo atrás, e isso teria me ajudado muito. Entrando no papo de network, né? O pessoal fala network, né? Mas assim, network envolve você se conectar com pessoas. Então, assim, a ideia é você não conhecer necessariamente a pessoa, mas você saber como que o seu mundo pode estar conectado com o mundo da pessoa. Buscar coisas em comum para poder se conectar com a pessoa. E uma vez que você estabelece uma relação com essas pessoas, você pode criar uma relação de mentoria. Eu já tive a chance de conhecer pessoas incríveis que eu nunca imaginei que se tornariam bons mentores. Eu tenho hoje em dia, sei lá, mais de 10 mentores, que são pessoas que são PIs, que são pesquisadores, que são de empresa, que eu converso e me dão conselhos muito valiosos, né? E eu cheguei num ponto agora da minha carreira que eu comecei a fazer o mesmo com algumas pessoas. Eu me sinto muito feliz de, às vezes, conversar com alguém, dar alguma dica. Então, assim, tente sempre conectar ideias. Eu acho que essa é a principal coisa. Por exemplo, eu trabalho com feijão. Tem um pesquisador que trabalha com doenças de leguminosas. Então, eu posso conhecer ele, eu vou falar sobre como é que a pesquisa dele pode ajudar na minha. Então, você vai puxando um papo assim, sabe? Conectando o que você precisa, ou o que você tem, ou o seu passado, com o que a pessoa está oferecendo. E nesse meio campo, você acaba criando linhas de pesquisa, né? Como aconteceu comigo, de certa forma. Eu trabalhava com dados ambientais, modelos de crescimento. Eu vi que o pessoal do melhoramento de arroz, na época do meu mestrado, tinha uma demanda por entender o ambiente, por caracterizar os ambientes, por otimizar as pipelines para análise de cultivares. Então, eu fiz uma conexão entre quantitativa, modelagem ambiental, e tentei aprender com melhoramento para poder conectar essas áreas. E isso me construiu. Então, tentem focar sempre nisso, sabe? Assim, criar pontes, né? Outra coisa que eu aprendi, que isso mudou a minha vida, congresso não é você pegar certificado, fazer um pôster, tirar fotinho bonitinho e colocar no Instagram para a mãe bater palma, sabe? Não é sobre isso. Congresso é literalmente para você chegar numa pessoa aleatória, tocar no ombro dela, prazer, meu nome é tal, aqui está meu cartão, vamos conversar e puxar papo. E eu tive uma experiência muito feliz, porque no Congresso Brasileiro de Melhoramento de Plantas estavam todas as pessoas que eu queria conhecer. Uma coisa que os americanos fazem, que eu percebi, que eu convivi, porque essa semana passada teve o Maize Meeting, que é um congresso de milho da Sociedade de Genética de Milho dos Estados Unidos. 2 semanas antes, os pós-docs e os doutorandos estavam sentando, olhando a lista de pessoas que iam no evento, para já fazer uma lista. Ó, eu quero falar com fulano, eu quero falar com ciclano. Já fizeram um roteiro, sabe? Quando eu chegar no evento, eu vou puxar papo com tal pessoa, vou falar com tal pessoa. Então, ou seja, antes de você ir para um evento, tenta ver quem vai dar palestra, quem vai participar, já faz um roteirozinho de quem você quer conversar. Aqui no Brasil não é muito comum, mas, por exemplo, no PAG, que é um evento grande lá de genética dos Estados Unidos, muitas pessoas no Brasil vão, quando vai sair o evento, o Felipe deve saber disso. O pessoal vai no Twitter e fala, eu vou no evento, sabe? Ou no LinkedIn. Eu estarei participando do evento tal. Então, se você começa a usar o Twitter e o LinkedIn para conectar com pessoas, você às vezes não conhece a pessoa pessoalmente, mas você sabe que ela vai estar no evento que você vai. Já aconteceu comigo muitas vezes, tinha alguns eventos nos Estados Unidos que eu não fui, eu abri meu LinkedIn, tinha um monte de mensagem de gente que eu não conhecia, perguntando se eu estava no evento. Então, é essencial fazer isso. O pôster, a palestra, tudo isso é de menos. O contato é tudo.
Uma coisa que eu achei fundamental também de falar nessa apresentação é que um bom artigo, ele abre porta. Por que eu falo isso? Eu já ouvi gente demais falar o seguinte: eu não vou me preocupar em fazer artigo porque eu quero trabalhar na indústria, eu não quero ser professor, eu não quero ter artigo para passar em concurso. Isso é totalmente incoerente, porque hoje em dia, o próprio Felipe também é testemunha disso, a indústria está demandando pessoas que são capazes de contar uma história, que vão olhar para os dados, vão analisar os dados, vão contar uma história, vão criar pontes e vão ser didáticas em falar com as outras pessoas. Comunicação é fundamental. E a indústria, quando ela vê um bom artigo, ela não pensa assim: nossa, esse cara vai ser um bom professor, ou essa moça vai ser uma boa professora. Ela pensa o seguinte: essa pessoa aí sabe contar uma história, ela vai ser boa para trabalhar com a gente. Então, muitos nos Estados Unidos não tem tanta essa visão de vou seguir, que é um caminho assim, você chega num ponto do seu doutorado ou do seu mestrado, que você pisa para um lado ou para o outro. Ou você vai para a indústria ou você vai para a academia. E não tem volta os dois caminhos. No Brasil é assim. Lá nos Estados Unidos não é assim. Você vê muitas pessoas que estão muitos anos na indústria, que publicam artigos e voltam para a academia como professores. Um exemplo recente, por exemplo, é o próprio Mark Cooper, que ficou aí 20 anos na Corteva, na época Pioneer, e aí ele saiu da empresa e virou professor em Brisbane, em Queensland. Ou o próprio Charlie Messina, que é um outro pesquisador famoso, já deu palestra em vários eventos no Brasil, talvez aqui no próprio grupo também já deu palestra. Charlie Messina ficou vários anos na Corteva, hoje ele é professor na Flórida. Então é muito comum isso nos Estados Unidos. Então não deixem de fazer uma boa história. Quando você fizer o seu trabalho, sua dissertação, da sua tese, personalize sua escrita, faça do seu jeito. Não copie moldes, que você não faça uma coisa sólida, batida. Faça do seu jeito. Você tem a liberdade para escrever do seu jeito. Conta a sua história com a sua visão de mundo. Porque assim, um trabalho muito que não é orgânico, ele vai ser esquecido. Ele vai ser um relatório que ninguém vai ler, ou no máximo vai pegar uma coisa ou outra e vai ser esquecido. Bom, o tamanho do mundo, né, e assim, o formato do mundo também, né, eu botei essa figura porque eu quero ser inclusivo, tem gente que pode ser terraplanista aqui. Depende da sua visão. Então, assim, cada vez que você viaja para um evento, cada vez que você conhece pessoas, você se reformula. Então, nunca deixe de fazer isso. Sempre aproveite as oportunidades. Mas, ok, eu não tenho grana para fazer isso, que foi a minha realidade. Como é que você pode conhecer uma pessoa sem nunca ter visto ela? Uma vez eu ouvi um cara falando que, não lembro quem, que quando alguém escreve um livro, né, a pessoa deixa o legado dela ali. E às vezes você não conhece a pessoa pessoalmente, mas você lê o livro dela, é como se você conhecesse ela pessoalmente. Isso vale para artigo científico também. Então, crie o hábito de ler artigos de vários autores, de várias revistas. Minha sugestão pode ser até extrema, mas leia um artigo por dia. Leia um artigo por dia para você conhecer as pessoas, para você aprender como é que elas pensam, para você ver os grupos. Esse grupo aqui trabalha mais com fulano do que com ciclano. Nesse grupo aqui o chefão é tal pessoa. Você aprende como é que as coisas se estruturam, mesmo sem você estar vivenciando ali, entendeu? Foi assim que eu conheci, entre aspas, o Crossa, muitos anos antes de conhecer ele. Foi assim que eu conheci o Mark Cooper, muitos anos antes de conhecer ele. Então, leiam artigos, porque os autores dos artigos se tornam mentores remotos seus, né? Mas, claro, busquem, claro, sempre mentores físicos, pessoas que vocês acabam encontrando na indústria ou em congressos, né? Sair da bolha. Tenta, por exemplo, no evento, evitar de andar só com seus amigos, sabe? Você não está ali para fazer uma festinha, sabe? Eu vejo muitas pessoas vai no congresso, anda de grupinho, sabe? Escolhe as palestras que vão assistir juntos, depois vão de grupinho para algum lugar, vão de grupinho para outro lugar, sabe? Tipo, seja disruptivo, saia da bolha, chega no evento, sai igual um doido, sozinho, e vai procurar pessoas para conversar. Mas, de certa forma, também você tem que sair da bolha do seu local, né? Porque é muito comum a gente ter estrelas locais, né? Está numa universidade, todo mundo, a gente quer, o professor fulano é o cara mais incrível, todo mundo quer ser igual ao professor fulano. Aí os alunos do professor fulano se acham melhores do que os outros porque são alunos do fulano, sabe? É muito comum isso nas universidades brasileiras. E nas americanas também, não se iludam. Mas o pessoal geralmente não tende a levar as coisas para o lado pessoal. Não sei se o Felipe vai concordar comigo. Tem essas bolhas, mas o pessoal não leva muito para o lado pessoal. Então tenta sempre furar a bolha de alguma forma, porque
no fim das contas, você está fazendo parte de um grupo na sua universidade, no seu laboratório, mas esse grupo vai acabar em 4 anos. Ou seja, você tem que furar essa bolha o mais rápido possível, porque senão você não consegue emprego, você não consegue contatos, você vai ficar restrito a essas pessoas. Então sempre tentem furar essas bolhas. Nunca, claro, é bom ter amigos próximos, que são sempre amigos, assim como eu comento que o Felipe é meu amigo, mas tenta furar, expandir essas bolhas, conhecer pessoas novas, isso é fundamental. E e tem aquela papo de falar de zona de conforto e tal. Eu sou uma pessoa que é o seguinte, eu acho que ninguém tá na zona de conforto, na verdade. A gente tá na bolha, na verdade. Zona de conforto, quando você consegue furar a bolha e se sente bem com isso mesmo, sabe? Você fura a bolha e se sente em casa. Você sempre tá furando uma bolha, uma camada maior de bolha, para Germano, conhecer pessoas novas. Claro, desculpa, tô acabando já. tá show então. Pode finalizar. Finalizar é o Slack, o Felipe já falou, eu ia falar mais nisso, mas, enfim, Slack é uma coisa muito legal, você consegue otimizar. Nem toda reunião é necessária, então você não precisa fazer reunião sempre, marcar presencialmente, etc. O Slack é uma coisa que você cria canais e vai trabalhando, então, uma coisa que eu aprendi lá que eles fazem muito nos Estados Unidos, poderia ser feito no Brasil também. Uma coisa que, pelo menos para mim, era difícil procrastinar. Eu sou uma pessoa que procrastinava muito, ainda procrastino algumas coisas. E eu aprendi que, assim, para evitar isso, você acorda, faz uma lista e trabalha nessa lista, sabe? Deixa nada para amanhã, faz tudo hoje, porque o tempo é precioso. Você pode achar que está no mestrado, no primeiro semestre, no doutorado no primeiro semestre, e isso aí não vai mudar nada na sua vida, se você procrastinar um pouquinho, mas faz diferença bastante. Também LinkedIn, o Felipe já comentou, eu acho que é interessante. LinkedIn é um ótimo cartão, né, de apresentação. Eu também recomendaria fazer um GitHub. No GitHub você pode criar uma página sua, tipo um website seu, que é bem legal de você compartilhar com as pessoas. E vez ou outra, claro, façam postagens. Por exemplo, se é uma postagem que eu fiz, quando eu tive Covid, eu tive uma sequela que eu não conseguia ler direito algumas coisas. Eu tive baixa concentração depois. E eu percebi que quando eu comecei a pegar artigos de revisão, que já vem uma estrutura mental organizada, e ler esses artigos me ajudou a me reabilitar mentalmente para conseguir botar a ler as coisas. Então, eu achei que seria legal compartilhar isso na época de pandemia, escrevi um artigo para ajudar as pessoas. Então, compartilhem momentos de vocês. Não deixe, o LinkedIn é legal por causa disso, né? Claro que tem uma galera que é assim, tipo, eu até às vezes vou confessar com vocês, até às vezes eu acho engraçado o LinkedIn. Tem uma galera que força muita barra lá. Com esse papo, o cara foi demitido da empresa e vai lá e faz um textão. Estou muito feliz pelos momentos de aprendizado, blá blá blá. Tá, isso aí todo mundo sabe que é mentira e é meio paia, né? Então, assim, tentem usar o LinkedIn de forma saudável, sabe? Falando de vocês. Li um artigo legal. Compartilha, porque às vezes tem alguém que vai ter interesse nesse artigo. Eu consegui uma consultoria numa empresa porque eu compartilhei um artigo. Aí um cara de uma empresa curtiu o artigo e veio falar comigo: o que você acha de tal coisa? Fui puxando papo com ele. Ele falou: você não quer fazer uma consultoria com a gente e tal? E eu consegui uma consultoria recente numa empresa por causa disso. Então, não tenham vergonha. Pelo menos no Brasil é muito comum as pessoas terem essa ideia de, tipo, isso aí é autopromoção, isso aí é exibimento. Eu já ouvi muita gente falar isso, né? Não, ignorem isso, porque no fim do dia, o LinkedIn vai te ajudar a ter emprego, vai te ajudar a conhecer pessoas, e essas pessoas que reclamam disso não vão pagar suas contas, sabe? Então, sigam sua vida, sigam seu coração, né? Outra coisa chave é aprendam a programar. Quem tem medo, principalmente o pessoal que é mais biotecnologista, biólogo, que não trabalhou com essa parte, trabalhou mais com a parte de wet lab, ou mesmo agrônomos ou tecnistas, etc., que não trabalharam muito com programação, entendam que hoje em dia isso é fundamental. E programação é uma coisa que você consegue aprender o básico com alguns cursos, e durante a sua vida você vai olhando no Google constantemente, sabe? Pesquisando os códigos, etc. Então, até hoje eu faço isso também, olho no Google sempre. Então, nunca deixem, não desistam, tenham paciência e entendam que é um processo, não tenham medo, porque isso abre portas. Outra coisa também é não tem tempo ruim. Uma coisa que eu aprendi nos Estados Unidos quando estava nevando, tinha gente correndo na rua, fazendo atividade física, tinha gente indo trabalhar normalmente, na chuva, etc. E eu vi que o pessoal, eles não fazem corpo mole. Então, uma coisa que eu aprendi é essa, assim, principalmente, eu fazia muito corpo mole às vezes, estava chovendo muito, um dia meio ruim, por dor de cabeça.
Não, a gente consegue, obviamente, lidar com esses problemas, mas tenta não ficar parado, tenta sempre andar. Andar é fundamental. Mesmo que você ande um pouquinho durante o seu dia, sempre ande. E saiba que as coisas sempre vão dar errado. Então, não estresse. Sempre vão dar errado, então tem um jeito de contornar. E o futuro, a gente vai discutir na apresentação hoje, né? Obrigado, pessoal. Obrigado, ganho genético, germinação. E eu acho que eu não estourei o tempo, estourei?